de volta com o seu programa Cidadania, o programa sobre os cidadãos e seus direitos, tratando um tema tão importante, um tema tão caro, que é o serviço público, de modo geral, essa qualidade de bravos guerreiros, né? Que também levam boa parte, evidentemente, do que é mais caro para nós, que é justamente o serviço público, que são os servidores públicos com Graça Alencar. E eu vou aproveitar, Joyce, aqui, a experiência dela, né, que desenvolveu tão bem o tema, apresentou o tema com tanta propriedade, e vou trazer para a sua luta sindical. Né? Você é integrante de um sindicato, de uma forma geral, nessa sua luta, e até fazendo um contraponto a essa cartilha que você colocou. Quais são as principais reivindicações dos servidores de um modo geral, né? Você já enfocou as condições de trabalho, tem aspecto da remuneração, tem outras coisas para que a gente possa fechar esse raciocínio. Nós temos hoje uma reivindicação que eu acredito que seja comum a todas as categorias, né, a todos os servidores, trabalhadores, trabalhadoras, que é a de manutenção dos direitos conquistados, porque na situação em que nós nos encontramos, nessa situação, nesse discurso de crise, de país passando por uma situação financeira, nós percebemos uma tentativa de cobrar essa conta do servidor público. Então, são categorias que a gente vê a nível municipal, estadual, nacional. Não está escapando ninguém, né, Graça? Não escapa ninguém. E nós temos categorias que estão há anos sem reposição de suas perdas inflacionárias, perdendo cada vez mais estrutura e que estão lutando para que, além de não ter reposição de seus direitos, de novas conquistas, manter as conquistas que a duras penas conseguiram. Nós temos hoje no judiciário, eu falo porque há 11 anos milito no movimento sindical. No judiciário, nós temos uma categoria há 6 anos sem reposição das perdas e lutando nas ruas, tentando promover um debate com a sociedade para que não haja mais perdas, porque o direcionamento que existe é de retirada de direito dos trabalhadores. E isso atinge a polícia, atinge os professores, os técnicos de enfermagem, os técnicos de enfermagem. Você falou da realidade judiciária, eu quero colocar também as carreiras de Estado. Então, assim, é uma cartilha de retirada. E isso nos preocupa, porque as condições de trabalho e essas questões motivacionais e também a reposição das perdas inflacionárias, que é um direito de todo trabalhador, que tem que ser um direito de todo trabalhador no Brasil, elas precisam ser contempladas. E o que a gente está vendo é uma luta diária, cotidiana, e o que a gente faz hoje é chamar os trabalhadores e trabalhadoras para irem às ruas, tentar sair desse estado de docilidade ideológica, de não se sentir classe trabalhadora e ir para as ruas, e lutar, e promover esse debate com a comunidade, com a sociedade, com as pessoas e mostrar... De forma até apartidária, né? De forma apartidária, de forma apartidária, porque somos todos classe trabalhadora. Né? Então, você que está pensando em fazer concurso público, você precisa se unir a nós nessa luta. Porque... Quem não é servidor, né? Já o concurseiro moçoroense entra aí, né? Tem uma gama de telespectadores aí que estão lhe vendo, lhe escutando, estão ansiosos para fazer parte e com certeza, né, também podem encampar essa luta. Joyce tem uma pergunta super atual para você agora, Graça. Pois é, Graça. A mídia local noticiou hoje, né, que o Ministério Público do Rio Grande do Norte expediu uma recomendação para que o governador Robson Faria reduza as despesas, né, até o patamar inferior ao limite prudencial, né. Deu prazo aí de 60 dias para que o governador reduza em pelo menos 20% dessas despesas, né, de cargos comissionados, funções de confiança, inclusive exoneração de servidores estáveis. Graça, o que você acha dessa situação? Que riscos para a classe dos servidores públicos você acha que esse ato pode ocasionar? Na verdade, eu não falo em riscos apenas para a classe trabalhadora, eu falo em riscos para a sociedade, porque a precarização da prestação do serviço público
ela vai trazer consequências nefastas para toda a sociedade. Então, assim, nós, como representantes de trabalhadores e trabalhadoras, sempre vamos nos manifestar no sentido de que o trabalhador não seja punido. Que não seja o trabalhador que vá pagar essa conta, porque é uma conta alta e que vai ser paga não só pelo trabalhador, mas também pela sociedade, que vai ser punida também com a precarização da prestação do serviço público. Você está defendendo aqui para o amigo, sempre às vezes eu intervenho para facilitar, para o amigo dizer, olha, vamos pagar a conta? Vamos. Agora, o servidor vai pagar? Vai. Agora vai pagar junto com todo mundo. Pelo que você está dizendo, vamos pagar. Ou seja, vamos fazer uma série de atos que envolva toda a sociedade, o servidor público não quer ficar fora. Agora, o que Graça está dizendo é que, pelo jeito, com esse tipo de situação, pode ser que só o servidor público pague. E desde já eu quero até complementar e dizer que, em que pese eu endossar essa redução que deve haver para cargos comissionados, deve haver redução, inclusive, não só do governo do Estado, não, todos os poderes. Poderes judiciário, Ministério Público, o Ministério Público está cobrando, tem que reduzir os dele também. Tá? Eu também me preocupo, não quero fazer média não, com a questão dos servidores estáveis. Me preocupo muito, porque sempre analisei a emenda constitucional 19, acho inclusive constitucional, não tem como dizer que ela seja inconstitucional, claro que ela poderia ser juridicamente, não é? Porque o que não pode ser inconstitucional é a própria Constituição na sua origem, é o poder constituinte originário. Mas penso que para tocar no estável nós temos que cumprir todos os requisitos da Constituição. Então só vai tocar no estável no fim. Parece-me que tem gordura demais aí e que não vai precisar tocar no estável, não. Me permita eu dizer que não vai, não. Vou dar um exemplo aqui, para contextualizar, só um exemplo, dentro dessa sua pergunta que você fez. Hoje, o TCE trouxe o relatório sobre o caso da Assembleia Legislativa. Eu tenho aqui o relatório todinho comigo. Eu que sou integrante do Marco, Movimento de Combate à Corrupção. E dentro da temática que trazido por Graça, dentro do Poder Legislativo, olha o que foi que o TCE disse. Sabe o que o TCE disse? A Assembleia tem 361 cargos efetivos. Pelo princípio que rege, inclusive, que é mais do que natural, só deveria ter, no máximo, 361 cargos comissionados. Você sabe, não vamos entrar nessa luta, que o presidente Cláudio, por mais que ele seja questionado, discutido, ele tem tentado fazer esse parâmetro dos cargos comissionados efetivos. Dentro desse raciocínio, o Poder Judiciário está fazendo o trabalho dele e o Legislativo devia botar para fora mais de 2.000 cargos. E não chegar nos estáveis. Porque daria uma redução efetiva de dinheiro investido no pessoal dentro da esfera do Legislativo. Aí realmente querer mexer nos servidores estáveis, sem fazer as medidas, o enxugamento da máquina que é usada de forma eleitoreira. Esse povo está todo aí para ser arregimentado nesse momento para fazer o que eu condeno de estrutura do poder pelo poder. Evidentemente eu peço desculpa por ter me atrevido aí a complementar a sua resposta, mas acredito que seja esse o seu pensamento. Até parece, doutor Eval, que nós combinamos o nosso discurso, né? Nem combinamos. Que nós combinamos, até parece, porque até parece que nós combinamos em relação especificamente a esse tema, porque nós concordamos, nós, classe trabalhadora, concordamos que há muitas gorduras a serem retiradas. Muitas. Que há muitas arestas a serem aparadas. Em todos os poderes. Em todos os poderes. E assim, fazemos grandes questionamentos acerca também disso. A sociedade, inclusive, cobra uma posição sobre essa questão da Assembleia Legislativa, sobre os funcionários fantasma. A gente faz correlações da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte com a da Paraíba. A gente vê que lá, com mais deputados, nós temos um gasto anual muito menor do que no Rio Grande do Norte. Então, nós sabemos que a medida é constitucional, existe a emenda 19, mas consideramos a medida extrema. E vamos promover esse debate, tentar participar do processo da forma como nos for possível, porque o trabalhador fica vulnerável numa situação como essa. Então, nós temos... Exato. E é o perigo de causar uma insegurança no ordenamento jurídico, né? E acabar abrindo precedente para que outros casos como esse aconteçam, exatamente, né? E saiba que o marco da qual eu me orgulho de participar está vigilante com tudo isso, né? O MCCE, ou seja, eu não sou de sindicato, mas sou de sociedade civil organizada.
e penso como eu sou, cri-cri, né? Muito mais, cumpro o meu dever como juiz, mas exerço minha cidadania. Porque e aí, João, tem uma pergunta também agora para fechar, viu? Porque o senhor, inclusive, para encerrar, o senhor tem consciência de que o sucateamento do serviço público vai gerar o caos para todas as pessoas. Não tenho dúvida, não apenas para os trabalhadores públicos. Endosso totalmente. Pois é, Graça. E há também um projeto de lei complementar, né? O número PLP 257, agora de 2016. Esse é a nível nacional, né, Joyce? Nível nacional, exato. Que propõe justamente a renegociação de dívida dos estados com a União. Ocorre que ele traz algumas desvantagens, né, para o servidor público. Eu queria que você abordasse essa questão. Como você encara esse projeto de lei complementar? Esse projeto de lei complementar é um projeto que foi pensado para a renegociação de dívida dos estados, e o mais curioso é que os estados do Nordeste, em sua maioria, ou não possuem dívida, né, com o governo federal, ou possuem dívidas ínfimas, né, irrisórias. Então, assim, é um projeto que, se fosse aprovado da forma como foi proposto inicialmente, iria constituir o maior massacre da classe trabalhadora da história desse país. Então, assim, nós tivemos a votação em plenário na semana passada, onde houve alguns destaques, e foi retirado o artigo, o inciso 2 do parágrafo, o parágrafo 2 do artigo 4º, que era o que mais danoso, que trazia os terceirizados para a lei de responsabilidade fiscal, impedia a contratação de novos servidores, realização de concursos, impedia a progressão nas carreiras. Ele foi retirado. Mas uma coisa ainda nos preocupa sobremaneira, porque hoje recebi a informação da Federação Nacional do Judiciário de que esse projeto vai à votação na próxima semana para votar os destaques, porque ele foi aprovado o texto. Mas vai à votação para que seja deliberado sobre os destaques, e se esse destaque for retirado e voltar, o risco é imenso. Constitui um verdadeiro massacre para a classe trabalhadora. Então, assim, não estamos tranquilos. O PLP 257, que é apelidado até de PL do juízo final, nós temos magistrados na Bahia, que foram às ruas de faixa na mão para protestar contra o PL, porque ele constitui um verdadeiro massacre da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público, e a quem? Aí eu pergunto, a quem interessa o sucateamento do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Serviço Público? A quem interessa terceirizar o serviço e transformar os órgãos em verdadeiros cabides de emprego? Tem que fazer então, fica o destaque e fica o alerta para que os trabalhadores e trabalhadoras tomem as ruas e participem desse debate, porque o PLP constitui um verdadeiro massacre da classe trabalhadora desse país. Minha amiga, para responder suas perguntas, tem que marcar outro programa, viu? Porque são perguntas mais do que pertinentes, e eu estou aqui coçando a língua, mas não vou poder responder, porque o tempo urge. Eu queria agradecer, Graça, muito produtiva a sua participação, né? O Expedito deve estar muito orgulhoso, né, de filmando aí. Agradecer os nossos queridos servidores que também estão aqui, né? Vamos quebrar o protocolo, o Albérico, o Gilberto, a Antônia, né? Inclusive todas as categorias efetivas, comissionadas, a gente fica muito feliz, todos abraçados juntos em prol da melhora e realmente da realização do serviço público. Nós vamos aqui encerrando esse bloco, né, Joyce? Voltamos já. A gente até pergunta do concurso moçoroense, mas não dá, né, para perguntar. Vamos agradecer, Graça, pela participação, e deixamos desde já o convite para que você venha abordar também outras questões. Eu que agradeço, desejo uma boa noite e conclamo, chama a classe trabalhadora, afinal de contas, chamo para continuarmos na luta, afinal de contas, a história da classe trabalhadora é uma história de luta, e peço a todos vocês que pensam em fazer concurso público e ingressar no serviço público, que nós não desistamos do serviço público. A nossa luta, a nossa voz e o debate que nós podemos promover podem ocasionar uma profunda transformação do serviço público e trazer grandes benefícios para a sociedade do nosso país. Muito obrigada.
Obrigada, Graça. Boa noite. Nós vamos para um breve intervalo e na volta nós temos o nosso professor Fábio Hunter trazendo dicas e informações dos concursos aqui no Brasil. Então, não saia daí que o Cidadania volta já. Cidadania é um programa sobre o cidadão e os seus direitos.